no coração da Europa medieval, onde coroas e tiaras papais colidiam em uma dança perigosa pelo poder, poucos nomes ecoam com tanta ressonância sombria quanto Guillaume de Nogaret. Conselheiro-mor de Filipe IV, o belo rei da França, Nogaret não era um guerreiro com espada na mão, mas um estrategista com a mente afiada como um punhal, um legista impiedoso que transformou a lei em arma. Sua lealdade a Filipe IV era absoluta, seu pragmatismo assustador. Ele era a sombra por trás do trono, o arquiteto silencioso das manobras mais audaciosas e cruéis da monarquia francesa. Este é o homem que desafiou o Papa e desmantelou a ordem mais rica e poderosa de sua época. Prepare-se para mergulhar nos recessos mais obscuros da política medieval, onde a fé e a ambição travavam uma batalha sem precedentes, moldando o destino de nações e instituições. Em um tempo em que o poder papal era considerado divino e inquestionável, a ousadia de Filipe IV em confrontar o Papa Bonifácio VIII foi um tremor sísmico. Mas por trás da mão que assinava os éditos reais estava a mente meticulosa e implacável de Guillaume de Nogaret. Bonifácio VIII, um pontífice obstinado e convicto da supremacia papal sobre todos os monarcas, publicou a bula Unam Sanctam em 1302. Esta bula não era apenas uma declaração teológica, mas um manifesto político, afirmando que a salvação exigia submissão ao Papa Romano. Para Filipe IV, cujo projeto de centralização do poder real na França era ambicioso e implacável, a Unam Sanctam era uma afronta direta à sua soberania. Foi neste cenário que Nogaret, o mestre da lei e da intriga, emergiu como o principal arquiteto da resposta francesa. Ele não hesitou em questionar a legitimidade do Papa, em desafiar a própria autoridade que por séculos reinou suprema sobre reis e impérios. Nogaret compreendeu que para derrotar Bonifácio não bastava a força militar. Era preciso desacreditar o homem e o ofício. Ele empregou uma estratégia de guerra psicológica e jurídica, lançando uma torrente de acusações contra o Papa. Nogaret orquestrou uma campanha de difamação sem precedentes, acusando Bonifácio de heresia, simonia, sodomia, assassinato e até mesmo de não crer na imortalidade da alma. Ele compilou um dossiê com testemunhos, muitas vezes forjados ou exagerados, para pintar um quadro de um pontífice corrupto e ilegítimo. Sua retórica era cortante, suas acusações venenosas. Nogaret não media palavras, chamando Bonifácio de falso papa e anticristo. Ele foi o principal ideólogo por trás da reunião de notáveis em Paris, onde as acusações contra Bonifácio foram formalmente apresentadas, buscando uma convocação para um concílio geral que pudesse depor o Papa. O clímax dessa rivalidade culminou no infame incidente de Anagni, em setembro de 1303. Filipe IV, sob a orientação de Nogaret, decidiu não esperar por um concílio. Nogaret, acompanhado por Sciarra Colonna, um inimigo jurado de Bonifácio, liderou uma pequena força de mercenários e homens armados até Anagni, onde o Papa Bonifácio VIII estava hospedado. A intenção não era necessariamente matar o Papa, mas sim prendê-lo, forçá-lo a renunciar e levá-lo à França para ser julgado. O ataque a Anagni foi um choque para toda a Europa. O Papa foi humilhado, agredido e mantido em cativeiro por vários dias. Embora os moradores locais tenham se revoltado e libertado Bonifácio, o trauma da invasão foi fatal para o pontífice, que morreu poucas semanas depois. O ultraje de Anagni foi um evento sem precedentes, uma quebra da santidade papal que reverberaria por séculos, e Nogaret foi seu indiscutível mentor. A audácia de sua ação demonstrava a extensão de sua lealdade a Filipe e sua disposição de romper com todas as convenções para atingir seus objetivos. Com Bonifácio VIII fora do caminho, Nogaret voltou sua atenção para um novo alvo, ainda mais formidável:
a Ordem dos Cavaleiros Templários. A riqueza e o poder dos templários eram lendários. Fundada para proteger peregrinos na Terra Santa e se tornando a principal força bancária da Europa, a ordem possuía terras vastas, castelos inexpugnáveis e uma influência que se estendia por todo o continente. Para Filipe IV, endividado até o pescoço e ávido por consolidar seu poder, os templários representavam uma tentação irresistível. Além de suas riquezas, a ordem era uma entidade transnacional, respondendo apenas ao Papa, o que a tornava uma ameaça potencial à soberania real. Aqui, novamente, Nogaret, com sua mente jurídica e sua inclinação para a manipulação, desempenhou um papel central. Ele não era apenas um executor, mas um estrategista que via a oportunidade de desmantelar uma das maiores instituições da Idade Média para o benefício da coroa francesa. A campanha contra os Templários foi uma obra-prima de Nogaret em termos de planejamento e execução. Ele e seus legistas compilaram uma série de acusações contra a ordem, muitas delas chocantes e blasfemas: idolatria, heresia, sodomia, cuspir na cruz, adoração a um ídolo chamado Baphomet. A natureza escandalosa dessas acusações tinha um propósito claro: chocar a opinião pública e justificar a ação drástica do rei. A máquina de propaganda de Filipe IV, novamente orquestrada por Nogaret, trabalhou incansavelmente para espalhar essas alegações, preparando o terreno para o que viria a seguir. Nogaret sabia que para derrubar os templários era preciso destruir sua reputação e sua legitimidade aos olhos do povo e da igreja. A manobra mais espetacular de Nogaret foi a prisão em massa dos templários na sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Em uma operação coordenada e secreta, agentes reais, sob as instruções de Nogaret, prenderam milhares de cavaleiros templários em toda a França. A simultaneidade e o sigilo da operação demonstravam um nível de organização e inteligência surpreendente para a época. As prisões foram seguidas por interrogatórios brutais, muitas vezes sob tortura, para extrair confissões. Nogaret estava diretamente envolvido nesses interrogatórios, e sua perícia jurídica foi usada para moldar as confissões dos templários, adaptando-as às acusações pré-existentes. As confissões, obtidas sob coerção, foram então usadas como prova para justificar as ações do rei e pressionar o Papa Clemente V, um pontífice francês e mais suscetível à influência de Filipe, a agir contra a ordem. Apesar da resistência e das retratações de muitos templários que, sob tortura, confessaram e depois tentaram se defender, o destino da ordem estava selado. O Papa Clemente V, sob imensa pressão de Filipe IV e temendo as represálias que Nogaret e o rei poderiam orquestrar, acabou por suprimir a Ordem dos Templários em 1312, através da bula Vox in Excelso. As terras e bens da ordem foram, em sua maioria, transferidos para a Ordem dos Hospitalários, mas uma parte significativa, convenientemente, acabou nas mãos da coroa francesa. Nogaret, o homem por trás dos bastidores, havia conseguido o impensável, a aniquilação de uma das maiores e mais poderosas instituições da cristandade. O legado de Guillaume de Nogaret é complexo e controverso. Ele foi um homem de seu tempo, mas com uma visão e uma crueldade que o destacaram. Suas ações contra Bonifácio VIII e os templários não foram meros atos de subserviência, mas demonstrações de uma inteligência estratégica aguçada e de uma devoção quase fanática ao poder real. Nogaret personifica a ascensão dos legistas, juristas treinados no direito romano, que se tornaram a espinha dorsal do poder monárquico na França, desafiando a antiga ordem feudal e a supremacia papal. Eles forneciam a justificativa legal,
a base intelectual para as ambições dos reis, e Nogaret foi o mais proeminente e eficaz entre eles. Sua história é um lembrete sombrio de como a lei pode ser distorcida para servir a interesses políticos, de como a ambição pode corromper a justiça e de como a manipulação pode desmantelar impérios. A figura de Nogaret é, sem dúvida, um dos exemplos mais vívidos de um maquiavélico antes de Maquiavel. Um estrategista que não hesitava em usar todos os meios disponíveis para atingir os fins desejados por seu rei. Ele foi a personificação do poder em sua forma mais calculista e implacável. Você busca o sucesso em todas as áreas da sua vida, mas sente que algo o impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Assim como Guillaume de Nogaret transformou a lei em uma ferramenta de poder, você pode transformar seus sonhos em realidade. No entanto, para isso, é preciso ter a estratégia certa e a clareza para enxergar o caminho. Se você se sente perdido, sem direção, ou simplesmente precisa de um novo ímpeto para sua jornada, o momento de agir é agora. O poder está em suas mãos. Use-o.